Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me, neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. 22 de maio, Santa Rita de Cássia. Santa Rita, 1381 a 1457, invocada como intercessora poderosa em casos desesperados, entrou numa comunidade das Agostinianas, em Cássia, Itália. Depois do assassinato do seu marido, um homem violento, que ela tinha convertido a uma vida autenticamente cristã, pela força de sua paciência e mansidão.
Passou 40 anos no convento, numa vida notável por sua fidelidade e austeridade. Na Quinta-feira Santa de 1441, recebeu a marca na testa de um dos espinhos da coroa dos espinhos de Cristo. Foi sepultada em Cássia. A basílica, construída lá e dedicada ao seu culto, é um lugar de grande peregrinação. Santa Rita de Cássia, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, dos versículos 16 ao 20 e depois dos versículos 30 ao 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 10. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Deus está no templo santo, e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo. Seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal. Porque justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração, há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 21, dos versículos 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Reflexão. Ele ensinava coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que testemunha Jesus o segue e vai até o fim pela causa do Evangelho. Pedro e Paulo seguem esse caminho, e como eles, os outros primeiros discípulos. Suas vidas foram entregues para que a força do Evangelho chegasse até nossos dias. A primeira frase da leitura dos Atos dos Apóstolos é muito emblemática. Quando entramos em Roma,
capítulo 28, versículo 16. Isso porque aquele caminho, começado na Galiléia, alcançou os confins do mundo, como proposta de missão que ainda se estenderá além, pela força do Espírito Santo. Aquele caminho começado às margens do lago de Genezaré encontra seu percurso entre as nações, e agora elas conhecem a força do Evangelho. O povo que andava nas trevas, no dizer de Isaías, viu, de fato, uma grande luz. Isaías capítulo 9, versículo 1. Essa luz brilhante traz a vida, expressa pelo amor que se dedica à pregação, a fim de que vivam e se salvem aqueles que creem na palavra que foi pronunciada com os lábios e proclamada com a vida. Mas e quanto a nós? Será que temos proclamado a palavra de Deus com as nossas bocas e com as nossas atitudes? Quanto tempo do nosso dia temos dedicado a isso? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia.